Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a rendição alemã e do porquê os aliados insistiram tanto para que fosse incondicional. No dia 4 de fevereiro de 1945, com a Alemanha totalmente cercada e com os aliados se aproximando de Berlim, iniciou-se em Yalta, na Crimeia, a segunda conferência do chamado Big Three, envolvendo Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Joseph Stalin. Com a guerra praticamente ganha, o objetivo da conferência era acertar os detalhes para o período do pós-guerra, incluindo a divisão da Europa e principalmente da Alemanha. Stalin, sempre muito desconfiado de tudo e de todos, temia que os aliados ocidentais fossem tentar um acordo com os alemães, aceitando uma rendição condicional ou até mesmo unindo forças contra a União Soviética na fase final da guerra. Por isso, um dos primeiros pontos abordados pela delegação soviética foi a rendição incondicional da Alemanha, que nenhum acordo em separado fosse firmado com os alemães e que os termos finais da rendição fossem previamente combinados entre os três. Muitos outros temas foram abordados na Conferência de Yalta, como por exemplo as condições para Stalin entrar na guerra contra o Japão e o status político da Polônia, com Stalin garantindo que permitiria eleições livres e democráticas naquele país, uma promessa que ele nunca cumpriu. Mas com os aliados com tantas vantagens na Europa, avançando em todas as frentes e com a Alemanha sendo estrangulada aos poucos, por que insistiram tanto na rendição incondicional se poderiam tentar uma negociação para antecipar o fim da guerra? O principal motivo, além da já referida desconfiança crônica de Stalin, era que a Alemanha não tinha nada para oferecer aos aliados que eles não pudessem tomar à força com muito pouco esforço. Além disso, temiam que se aceitassem alguma condição alemã para a rendição, isso poderia servir como reconhecimento da relevância do nazismo no pós-guerra, um tipo de regime que os aliados queriam mesmo erradicar. As rendições incondicionais não foram muito comuns nos tempos modernos, com o lado em vantagem, buscando, com frequência, encerrar antecipadamente o conflito através da aceitação de algumas condições. Por exemplo, em julho de 1870, o imperador francês Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, temendo que a união dos reinos germânicos pudesse colocar em risco a posição hegemônica da França na Europa continental, declarou guerra à Prússia, invadindo o território germânico no dia 2 de agosto de 1870. Napoleão III acreditava que a vitória estava garantida, já que estava lutando contra um punhado de reinos germânicos. Mas a invasão francesa reforçou ainda mais o ímpeto de unificação dos reinos germânicos, com o rei da Prússia Wilhelm I, auxiliado por Otto von Bismarck, visto como o pai da unificação alemã, unindo todos os reinos germânicos e derrotando o exército francês, resultando até mesmo na captura do imperador Napoleão III. E mesmo assim, com a captura do imperador francês e com a capital Paris ocupada, os prussianos aceitaram algumas condições francesas, como por exemplo o desenho da fronteira entre a França e a recém-criada Alemanha, com os alemães anexando a Alsácia-Lorena, mas cedendo aos franceses algumas vilas e cidades, com os alemães aceitando também a condição francesa de não manter soldados alemães em território francês após a assinatura do Tratado de Frankfurt em outubro de 1871. Mesmo na Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865, que terminou com a vitória incontestável do Norte unionista contra os Confederados do Sul, o Norte aceitou algumas condições do Sul, o que incluiu até mesmo o pagamento da reconstrução das infraestruturas destruídas no Sul na guerra contra o Norte. Mas a Segunda Guerra Mundial foi um conflito diferente, uma guerra de ódio e de intolerância. Qualquer condição imposta pela Alemanha e aceita pelos aliados poderia justificar aquele regime.
E como em fevereiro de 1945, durante a Conferência de Yalta, muitos campos de concentração estavam sendo libertados, os aliados já conheciam em detalhes o quão terrível era aquela ideologia. E por isso, no dia 6 de maio de 1945, logo após a queda da cidade de Breslau, na Polônia, o último grande reduto de resistência alemã, o general Alfred Jodl apresentou-se ao quartel-general dos aliados ocidentais, localizado na cidade francesa de Reims, com o intuito de negociar a rendição. No entanto, o general Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, recusou-se qualquer tipo de negociação, ameaçando retomar imediatamente os ataques e os bombardeios estratégicos. Diante dessa recusa em negociar, o general Jodl informou o almirante Dönitz, que tinha assumido a liderança da Alemanha após o suicídio de Hitler, com o almirante Dönitz acabando por aceitar a posição do general Eisenhower, com o general Jodl assinando às 2h41 da manhã do dia 7 de maio de 1945 a rendição incondicional de todas as forças alemãs, a ter efeito a partir das 23h01 do dia seguinte. A assinatura desse documento na França, um território ocupado pelos aliados ocidentais, enfureceu Stalin, que queria que a rendição fosse assinada em Berlim, uma cidade ocupada pelos soviéticos, com uma segunda rendição incondicional tendo sido assinada no dia seguinte, dessa vez em Berlim e pelo Marechal Keitel. E é por esse motivo que o VE Day, o Dia da Vitória na Europa, é comemorado no Ocidente no dia 8 de maio e na Rússia no dia 9 de maio. É importante notar que antes dos dias 7 e 8 de maio, comandantes alemães de outras regiões militares já tinham se rendido, como por exemplo a rendição do dia 4 de maio, quando o general von Friedeburg rendeu as forças alemãs na Holanda, na Dinamarca e no noroeste da Alemanha para o Marechal Montgomery. Com a rendição incondicional, a Alemanha deixou de existir como país, tendo sido dividida entre os 4 vencedores. Um preço baixo a pagar por uma guerra que destruiu todo um continente e que deixou dezenas de milhões de mortos e feridos.